Queridos, nós chegamos agora na nossa sequência de exposições, na famosa narrativa do dilúvio e da Arca de Noé. Essa não era a única narrativa da catástrofe que varreu o mundo de então. Existiam várias histórias antigas em diferentes civilizações pelo mundo afora de um grande dilúvio que tinha vindo sobre a humanidade e que somente um homem e sua família tinham escapado num barco. Há muitas histórias em civilizações de todos os continentes. Mas a mais conhecida e a mais parecida com o relato de Gênesis aqui é a epopeia de Gilgamesh, que tem origem na Babilônia no ano 1600 a.C., mais ou menos, perto da época em que Gênesis foi escrito. Perto da época em que Gênesis foi escrito. Perto da época em que Gênesis foi escrito. Mentira, senhor pastor Augusto Nicodemos. Você não tem vergonha nessa cara não de afirmar que o livro do Gênesis foi escrito ali por volta do ano 1800, 1500, antes da Era Comum? Aonde você tirou essa prova que até hoje vários acadêmicos, várias pessoas, vários canais, vários professores de hebraico, de grego, tudo mais, procura essa fonte e só o senhor encontrou? O senhor não tem vergonha nessa cara de afirmar uma mentira para o seu público, não? Ali, nesse relato, lemos que os deuses se reuniram num concílio e eles resolveram destruir a humanidade através de um dilúvio por dois motivos. Primeiro, eles queriam evitar que a humanidade se espalhasse muito na terra. E segundo, eles faziam muita zoada. Então, eles queriam acabar com... incomodava os deuses, os homens eram muito barulhentos. E, além do mais, eram muitos. Então, eles resolveram mandar um dilúvio para acabar com a humanidade. Os deuses concordaram, menos um, que aí, secretamente, avisou o seu adorador, chamado Utnapishtim, ou Atrasis, de que viria o dilúvio e que ele se preparasse. E então, Utnapishtim, ele constrói um barco, que na verdade era uma grande caixa quadrada, e se salva nele com sua família, levando alguns animais. Quando a inundação cessa, Utnapishtim sai e oferece sacrifício aos seus deuses, que ficam muito alegres e prometem dar vida eterna para ele, mas ficam surpresos em descobrir que uma pessoa tinha salvado, né? Porque eles não sabiam que tinha um Deus lá que resolveu quebrar o sigilo do concílio e avisou o seu adorador. Eles ficam muito felizes, eles comem dos sacrifícios que Utnapishtim havia oferecido, mas uma vez que não deu certo o plano de acabar com a raça humana, eles criam o aborto e a infertilidade para impedir que a raça humana se espalhe. Em resumo, essa é a epopeia de Gilgamesh, de origem babilônica, 1600 anos antes de Cristo. Histórias como essa é apenas uma, né? Versões dessa história estão espalhadas pelo mundo e mostra que houve de fato um dilúvio de grandes proporções no mundo antigo, no qual apenas uma família se salvou através de um barco. E como é que essas histórias aconteceram? A explicação é simples. Os descendentes de Noé contaram a história do que eles tinham passado para os seus filhos, que contaram para os seus filhos, que contaram para os seus filhos, que se espalharam por toda a face da terra e amoldaram a história, editaram a história de acordo com os novos deuses que eles criavam e as culturas diferentes que eles inauguraram, isso em lugares diferentes da terra. Como vocês viram aí no vídeo, é assim sucessivamente que acontece nos púlpitos pastorais. Estes pastores, eles não têm comprovação nenhuma, eles não estudam, não buscam na arqueologia, na história, eles não buscam documentos para trazer para os integrantes, o seu gado, os fiéis que dá o dízimo, a oferta, que batiza, todo aglomerado ali que forma o sistema religioso. Eles simplesmente afirmam no púlpito e como se fosse a verdade absoluta. Mas nós temos provas desse dilúvio bíblico? Temos prova? Pastor Augusto Nicodemos, pastor Malafaia e tantos outros pastores aí que ficam cuspindo mentira para o seu público, ficam vomitando e o seu público está ali, de boca aberta para receber.
porque acreditam que são ungidos do Senhor, porque estão ali com a santa palavra de Deus, e Deus está com eles, mas não passam de mentirosos, são lobos vestidos de ovelhas. Por que você não pede provas arqueológicas, documentação, historiografia, qualquer outra coisa que comprova a veracidade? Faz o seguinte, pede um manuscrito, um papiro do mais antigo do livro do Gênesis para o seu pastor. Você aí, que congrega na igreja do Augusto Nicodemos, se esse vídeo chegar até você, pede para o seu pastor mostrar para você qual é o papiro mais antigo do livro do Gênesis e como realmente a Torá e que ano foi escrito. Pede para ele falar mesmo a verdade para você. Aonde tem essa história de 1.600 anos antes, onde o livro de Gênesis foi escrito? 1.600 anos antes da Era Comum? Só que tem um grande problema, que eu vou refutar nesse vídeo a história do dilúvio bíblico ou de qualquer outro dilúvio que se diz universal, como o pastor Augusto Nicodemos. As outras culturas não alegam que é uma enchente universal, como a Bíblia judaica afirma, viu? Como os cristãos afirmam que cobriu o pico mais alto de toda a terra. Não, as outras culturas falam que é local. E só vocês ficam mentindo para o seu público. Mas nesse vídeo eu vou provar para vocês que isso não passa de uma mentira, comprovando a existência de uma religião, uma das mais antigas fundamentadas. E aí, depois dessa prova, você vai ficar acreditando nesse mito escrito na Bíblia? Porque papel aceita tudo. Aguarde depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, eu vou apresentar para vocês aqui a história dessa religião, e não estou falando que ela é verdadeira, que ela contém a verdade porque ela é mais antiga, mais fundamentada segundo a história. Não, nada disso. Mas eu vou usar essa religião para refutar mais uma vez a pseudagem desses líderes religiosos. Porque eles mentem, mas mentem descaradamente. Ok? Então, antes de mais nada, dá o joinha, ok? Compartilhe com seus amigos, com líderes religiosos, com pastores, grupo de WhatsApp, Facebook, suas redes sociais. E vamos aqui desfazer mais uma fake news inventada num púlpito pastoral. Exatamente. A história do hinduísmo. Vamos ver de quando ela foi criada, a população ali onde existia, onde convivia, a crença, qual a região. Eu vou fazer um vídeo aqui, vou tentar ser o mais sucinto, mais breve, ok? Então eu vou apresentar para vocês. Hinduísmo. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo. Não é o judaísmo? Não é o povo de Israel que saiu do Egito? Não. Tira isso aí, esse mito aí, tá? Da sua cabeça. E tem na atualidade mais de 1 bilhão de praticantes. A maioria deles vivendo na Índia. Peraí, mas não tem pregação do evangelho através da salvação em Cristo Jesus lá? Eles vivem lá há quanto tempo? E não precisa de salvação tipo Jesus? Não. Então, a salvação é através de Jesus Cristo, já foi para o brejo aqui. Ok? O hinduísmo é a principal religião da Índia. É uma das principais religiões na atualidade, sendo praticada por mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. A religião que atualmente chamamos de hinduísmo começou a se desenvolver por volta de 1500 antes da Era Comum. Peraí. Pastor, você disse que o livro do Gênesis foi escrito ali por volta do ano 1600, 1500, é isso mesmo? É sério? Foi quando o 1500 antes da Era Comum? Foi quando o dilúvio ali aconteceu por volta ali do ano 2000 antes da Era Comum, 2200,
como alguns pastores que eu vou mostrar para vocês aqui, que eles até datam. A pseudagem de datar até o dilúvio bíblico. Exatamente, tem estudos até nisso. E aí ela começou a fundamentar, estabelecer, deixar registrado 1500 anos antes da Era Comum, na região do subcontinente indiano, e se transformou ao longo dos milênios no atual hinduísmo. Na verdade, o nome ali não é hinduísmo, quer dizer, é um nome recente, né? Ele faz referência a um rio hindu que passa lá e tudo mais, ele tem todos os rituais de purificação, acabou pegando o nome ali e depois mudou para hinduísmo. Origem e história do hinduísmo. Ao contrário da maioria das religiões, como o cristianismo e o islamismo, sikhismo, budismo, zoroatrismo, o hinduísmo não tem um profeta fundador da religião. Foi por volta de 3.500, vou repetir de novo, viu, pastor Augusto Nicodemos, tá? Foi por volta de 3.500 anos atrás que a população da região do Vale do Rio Indo começaram a sistematizar o hinduísmo e suas principais crenças. A primeira civilização do Vale do Indo surgiu por volta de 3.300 antes da Era Comum. Peraí, Fernando, você está me dizendo que a primeira civilização ali se estabelecer como grupo, como uma civilização, foi em 3.300 antes da Era Comum, como os cristãos dizem, antes de Cristo? 3.300. Vamos lá então. Houve interromperam essa civilização por causa de um dilúvio universal? Houve um dilúvio que matou todos os hinduístas? Por quê? Nossa, Fernando, não estou entendendo. Por que os cristãos afirmam que o dilúvio aconteceu em 2.200 e pouco a 2.500 antes da Era Comum? Só que essa população, registrada na história, que temos comprovações até hoje, que essa população, ela se fundou ali no Vale do Indo em 3.300. Peraí, então, 1.000 anos antes do suposto dilúvio bíblico? É, exatamente. 1.000 anos antes. Calma, cara. Peraí, você tá me assustando. Não é possível. Mas eles não foram varridos pelo dilúvio bíblico? Não, porque eles existem até hoje. E a história é contada de geração em geração. Nunca foi interrompido por um dilúvio bíblico, um dilúvio de Noé. Um mito da epopeia de Gilgamesh, que também é mito. E todos os outros mitos de dilúvio. O que se registravam eram enchentes locais. Mas o dilúvio bíblico, que matou todos os animais, matou todos os seres humanos da terra que Deus criou, mentira descarada desses pastores, para roubar o seu dinheiro, para te prender dentro das igrejas. Não passa de uma narrativa mentirosa da Bíblia também. Além dos pastores mentir para vocês, até a Bíblia mentindo para vocês. E o cara tem a cara de pau de falar que os descendentes de Noé, que adaptaram as histórias e reescreveram e foi contando de geração em geração e foram criando os seus deuses, as suas epopeias, os seus contos, e todos copiaram dos filhos de Noé. Você não tem vergonha nessa sua cara não, Augusto Nicodemos? Você sabia que na sua Bíblia, a Bíblia que você crê, pastor Augusto Nicodemos, a Bíblia te condena por contar mentira? Que os mentirosos não herdarão o reino dos céus? Exatamente, eu usando aqui a Bíblia contra você. Porque isso não passa de uma mentira. Mentira! É isso mesmo. Mas vamos dar continuidade aqui que eu quero mostrar umas provas para vocês. Foi durante o período da civilização harapense que os Vedas, conjunto de escrituras sagradas do hinduísmo, foram compilados pela primeira vez. Historiadores e arqueólogos acreditam que isso ocorreu entre 1500 antes da Era Comum. Hinos e preces no hinduísmo. Os principais deuses do hinduísmo são citados nelas. Então, quer dizer que nós temos livros sagrados antes da Bíblia? Antes da Torá começar a ser escrita ali no cativeiro babilônico? Existia escritos antes do Gênesis, de outras
outras tradições dos judeus de Israel? Não. Mas temos do zoroatrismo, do hinduísmo, de outras religiões anteriores ao judaísmo? Temos. Temos documentações de historiadores? Temos. E da Bíblia? Só depois do cativeiro babilônico, né? Ali, no 5º século para frente. Então, se alguém adaptou, copiou de alguém, um mito de outro mito, foi os judeus. Não tem para onde correr. A crença no hinduísmo, aqui tem todo um estudo, eu vou deixar o link para vocês na descrição, porque é muito longo, não dá para trazer nesse vídeo, ok? E aqui vai apresentar sobre a crença do hinduísmo, a primeira crença importante do hinduísmo é a reencarnação, chamada de samsara. Outra crença do hinduísmo é a predestinação. Então quer dizer então que até a Bíblia copiou a predestinação? Exatamente, porque a religião mais antiga que temos é o hinduísmo, ali cultuada, comprovada, antes do judaísmo. Então se alguém copiou de alguém, da onde que vem a tal predestinação que é pregado dentro das igrejas? Do hinduísmo, exatamente. Outra crença que vigorou por muito tempo no hinduísmo foi o sistema de castas, né? As pessoas tinham um sistema que quando eles incorporavam num espírito, e eles, por exemplo, eram só trabalhadores, eles nunca seriam grandes políticos, empresários. É como se eles fossem predestinados, a caça deles é só aquelas coisas, só naquela situação, né? A casta do Dalits, chamados também de intocáveis, era a mais baixa delas. E as pessoas desse grupo estavam destinadas às atividades relacionadas à coleta de dejetos, de lixo, de limpeza, de esgotos, de sepultamentos. Sabe aquelas pessoas que nunca prosperam na vida, não conseguem ter nada na vida? Então, eles explicam no hinduísmo que as pessoas são predestinadas a ter essa casta, de levar esse sofrimento pro dia a dia. Outros já são predestinados a se tornar príncipes, reis e tudo mais, grandes políticos, ganhar muito dinheiro, enquanto outros trabalham demais e não conseguem. Brahma é considerado a maior divindade para a religião hindu, sendo o criador do universo. Opa, não é o deus Yahvé, não? Então, Yahvé já existia nessa época aqui do hinduísmo? Não. A crença em Yahvé nem aparecia. Sendo o criador do universo, dos seres humanos e até mesmo de outros deuses, exatamente. Normalmente é representado com um aspecto humano, tendo 4 cabeças e 4 braços. Muitas vezes ele é representado próximo de um ganso e sentado sobre uma flor de lótus. Pelo menos nós temos a imagem do deus hindu, né? Ao contrário do deus cristão e judaico. Shiva é uma das divindades, é o deus da destruição e da reconstrução. Então, no hinduísmo, cada divindade tem o seu poder, tem a sua função. Uns são destruidores e reconstrói. Cada um vai fazer sua função. Tem a trindade também, sabia? Vocês sabiam que tem a trindade no hinduísmo? Exatamente. Então, Brahma, Shiva, Vishnu, tem várias divindades e cada um tem a sua função. Mas Brahma é o criador dos céus e da terra e tudo que nele há, está escrito isso no livro sagrado do hinduísmo. Se o crente afirma que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela diz que é a palavra de Deus, e lá Yahvé é o criador dos céus e da terra, então o hinduísmo também pode afirmar que Brahma é o criador dos céus e da terra, porque lá no livro deles diz que ele é o criador dos céus e da terra, é o Todo-Poderoso. Desfaz essa teologia agora, cristão ou judeu. Fala que Brahma não é o poderoso, não é o criador dos céus e da terra. Vishnu é outro dos principais deuses do hinduísmo. Ele é o responsável pela ordem e sustentação do universo. Parvati, não sei se é assim que pronuncia, ou Parvati, é a segunda esposa de Shiva. Yahvé, Asherá, esposa de Yahvé. Exatamente. E todas as divindades tinham esposas. Assim como o Deus da Bíblia também tinha, sabia? Os Vedas são a base das escrituras sagradas do hinduísmo. Os historiadores acreditam que por volta de 1500 já tinha uma forma semelhante à atual. Inicialmente os Vedas eram transmitidos oralmente, sobretudo na forma de mantras, e posteriormente passaram a ser registrados em sânscritos.
antiga língua do subcontinente indiano. Na língua sânscrita, Vedas significa conhecimentos. O hinduísmo é uma tradição religiosa iniciada na Índia com uma cultura védica, iniciada por volta de 3.000 anos antes da Era Comum. Agora deixa eu perguntar para vocês. O hinduísmo foi varrido pelo dilúvio? Porque o hinduísmo está 1.000 anos antes do dilúvio bíblico. Hã? Posso ouvir um amém aí? Hã? E aí? Aonde está o dilúvio bíblico na Índia? Aonde está o dilúvio bíblico na Índia que não matou todos os animais, não matou todos os seres humanos e sobrou só Noé? Responda essa crente e sem manobras. Agora eu vou passar uma lista para vocês como que é interessante a crença do hinduísta. Por quê? Porque ela vai aparecer lá na frente no judaísmo, no cristianismo. Olha essa lista aqui. Krishna é a representação do Deus Supremo. Não parece com Jesus? Shiva é o Deus que destrói e regenera. Não tem versículos dentro da Bíblia que está escrito parecido com isso? Brahma é o Deus que criou o universo. Não está escrito isso lá no livro de Gênesis? Vishnu é o Deus da preservação. É o Deus que preserva tudo. Não está isso também na Bíblia? Ganesha é o Deus da fortuna e da riqueza. Eu sou o Deus do ouro, da prata e do bronze. Não está escrito isso na Bíblia? Matsya foi o Deus que salvou a humanidade da destruição. Então, como vocês conseguem perceber desse estudo aqui, pequeno estudo que eu trouxe para vocês, o cristianismo e o judaísmo e tantas outras crenças beberam da fonte do hinduísmo. Assim também, com certeza, o zoroatrismo, que é antes do cristianismo, e que o cristianismo bebeu da fonte do Zoroastro, também bebeu da fonte do hinduísmo. Temos comprovações da existência dessa religião judaica ou cristã. Cristã esquece, né? Que cristã é 300 depois de Cristo. De tudo isso aqui, de todo compilado do Antigo Testamento, temos comprovações? Temos comprovações de um dilúvio? Temos comprovações de um escrito deixado de um dilúvio de Noé? Temos comprovações? Não. Infelizmente não. A sua Bíblia é uma compilação, é um plágio, é uma adaptação de outros contos anteriores que já existia durante a humanidade, ok? Eu espero que você estude, que você tenha gostado desse pequeno vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.